cheiro de galeto. Não. Tudo começa com a grande festa. O Blue está falando que tem um ótimo gingado, ainda bem que as crianças estão ficando com o Rafael quando ele aproveita a festa, mas ele acaba vendo o Rafael dançando. O Rafael acaba falando que as crianças estão com o Luiz. Quando eles veem o Luiz, acaba falando que deixou com a Tininha, que ela é uma ótima babá. Enquanto isso, ela está quase sendo lançada com um foguete, graças à filha do Blue. E é claro, quando eles estão quase acendendo o foguete, aparece o Blue e a Jade fala que eles não podem acender foguete sem a presença de um adulto e que eles são as últimas araras azuis da espécie e que as araras unidas jamais serão vencidas. E sim, quando o Blue acaba jogando o fósforo fora, acaba pegando na cauda dele, então ele corre desesperadamente e acaba acertando o foguete por acidente. Mas o Blue consegue tirar a Tininha o mais rápido possível do foguete, mas ele acaba se enrolando e ficando preso. Nesse momento, o Blue é lançado com o foguete, mas ele acaba ficando bem, já que ele acabou caindo no Cristo Redentor. Mesmo que os seus filhos tenham ficado indignados, falando que só o papai que acaba se divertindo o tempo todo. E sim, eles resolvem ir dormir porque já está ficando tarde. Em seguida, nos deparamos com um homem gravando na selva da Amazônia junto com a mulher que está ajudando no barco, mas na realidade eles estavam ajudando a salvar as aves que acabaram encontrando na mão de contrabandistas. Mas o Túlio acaba falando com o passarinho, falando que ele pode ir, mas quando a ave acaba indo, ela tenta avisar alguma coisa, mesmo que o Túlio fale que é muito difícil para ela dizer adeus. Mas na realidade, o passarinho queria dizer que tinha uma cachoeira logo em frente e que era para eles tomarem muito cuidado, porque eles só conseguiram entender o passarinho quando eles finalmente olharam para a cachoeira. E sim, eles acabaram descendo a cachoeira, ficando muito apavorados. Até acabaram quebrando o remo. Quando eles finalmente conseguem sair, eles acabam reparando que chegaram em um lugar muito estranho. Que bom que você tá bem. Mas ainda nesse local eles acabaram reparando que tinha uma arara azul voando, mesmo que eles achassem que só existia o Blue e a Jade de araras azuis adultas. Enquanto isso, a Jade ainda estava fazendo seu belo voo matinal, cruzando uma das partes mais bonitas do Rio de Janeiro. E quando ela chega na casa dela, ela não encontra ninguém. Adivinha onde o Blue e as crianças estavam? Sim, isso mesmo, elas estavam na cozinha fazendo panquecas. Sim, como todo filme baseado no Brasil, eles usam um pretexto toda hora para jogar futebol, como o próprio Mirtilo, que acaba virando uma bola e o Blue acaba marcando um gol, conseguindo colocar ele na panqueca, até que ele acaba jogando a panqueca por acidente, então o garoto dá um belo de um goleiro. Só que não dá muito certo e sim, nesse momento chega a Jade um pouco furiosa, porque os filhos dela andam muito domésticos. Nesse momento nos deparamos com a repórter falando que o Túlio ele acabou encontrando um arara azul no coração da Amazônia. Sim, a Jade acaba ficando completamente empolgada por saber que eles não são os únicos e sim, ela tem uma brilhante ideia de falar para o Blue que eles têm que ir para a Amazônia. Claro, o Blue começa a ficar desesperado com a ideia dela, mas ele começa a considerar para ajudar a Linda e o Túlio. Então a Jade fala que eles não são gentes, mas sim pássaros e deveriam largar os iPods, as panquecas e as crianças deveriam começar a ficar animados. Em seguida, um homem começa a ficar muito estressado pela Jade e o Túlio defender as aves. Ele fala que ele vai cuidar disso ele mesmo. Um show de talentos para o carnaval e todos começam a ficar animados, principalmente a esposa do Tucano, que acaba ficando animado. O Tucano com a mulher dele começa a cantar e outras aves estão completamente com medo do que está acontecendo, mas de repente o Blue chega e fala que vai para a Amazônia, mas os amigos dele começam a falar que a Amazônia tem muito mosquito, que te chupam até usando canudinho. E as cobras acabam te engolindo, mas o Rafael acaba falando que é o puro exagero e que o Blue tem que ir atrás do amor dele, no caso, concordar com a Jade. Gente, Blue, não tem com que se preocupar. Essas histórias são puro exagero, meu querido. Enquanto isso, o filho do Blue está completamente empolgado com a viagem até a Amazônia. Até a filha dele começa a ver um livro, mas é claro, o Blue sempre anda preparado com a pochete com o GPS. A Linda acaba dando para ele, mas nesse momento todos descobrem que o Rafael e seu amigo também vão para a Amazônia para conseguir os melhores talentos da selva. Então eles começam a voar, deixando o Túlio para trás. Sim, o cachorro também queria ir voando para a Amazônia. Depois deles cruzarem o Brasil todos graças ao GPS que está em chinês. E sim, eles acabam rodando pelo Brasil todo por acidente, indo para Brasília, Bahia, São Paulo, Nordeste, aproveitando para conseguir ver algumas borboletas, até que eles conseguem chegar na Amazônia. Mas nesse momento nos deparamos com a cacatua chamada Nation e com um sapo apaixonada por ele. Mas o Nation ele acaba trabalhando de tirar a sorte de todas as pessoas, mas quando ele finalmente está fazendo isso, ele acaba se deparando com a família e com os amigos do Blue. E sim, ele tem um passado, já que o Nation conheceu
Blue e ele acabou entrando por acidente em uma turbina de avião. E ele nunca mais vai ser possível dele conseguir voar, então ele começa a ficar estressado e furioso e por acidente ele liberta a sapa venenosa. Eles finalmente pegam uma bela carona com o Tamanduá Bandeira, usando ele como cavalo, já que ele não consegue voar. Enquanto isso, o Blue aproveita junto com a Jade um belo passeio de barco, mas o Nigel está bolando um plano completamente tenebroso para conseguir atacar o Blue na parte da noite, e que é para todos eles começarem a ficar alerta, mas quando chega finalmente a noite, eles estão dormindo. Mas a Sapa aproveita para fazer uma declaração de amor para o Nigel, falando que mesmo ela sendo venenosa, não podem se tocar, e ela sente um grande amor por ele, mesmo ele sendo completamente incompreendido pelo Nigel, apesar do amor que ela sente por ele. E sim, ela começa a imaginar até mesmo cantar ao lado do Nigel, mas é claro, é apenas imaginação dela, já que nada daquilo é real. Eles finalmente acordam para conseguir fazer o seu incrível plano, e sim, eles estão na mesma embarcação do Blue, enquanto a Sapa começa a andar pelos canos para encontrar o Blue, e o Tamanduá Bandeira aproveita para conseguir comer algumas formigas, até que ele acaba ficando com a boca presa dentro da garrafa, mas o Nigel resolve mudar de ideia, falando que o Blue é dele e só ele pode acabar com ele. Mas nesse momento, por acidente, o Tamanduá, que está com a boca presa dentro da garrafa, consegue finalmente se libertar, acabando jogando por acidente a garrafa em um botão da embarcação, e sim, ele acaba tocando a buzina da embarcação e todos acabam acordando. O Tamanduá Bandeira acaba sendo jogado da embarcação junto com a Cacatu, e a Sapa logicamente vai atrás do seu amor perdido, que no caso é o Nigel. O dia amanhece e todos eles continuam seguindo viagem, enquanto a turma do mal continua em uma boia salva-vidas sendo rebocado pelo próprio barco, até que eles resolvem largar o barco, e sim, o Tamanduá Bandeira acaba virando o próprio motor de barco, conseguindo fazer algumas bolhas para eles conseguirem sair dali. Enquanto isso, os homens do mal ficam sabendo pela TV sobre a arara azul que acabou chegando na Amazônia. E sim, ele começa a ficar completamente indignado com os ecolocos, se referindo ao Túlio e a Linda, mas ele está na Amazônia falando que tem mais de 5 hectares na selva e que eles vão brincar logo no quintal dele. Termina dizendo que não está nem aí para as araras azuis, mas em seguida nos deparamos com o Túlio e a Linda tentando procurar algumas araras azuis na Amazônia, mas o Túlio fica apenas tentando imitar araras azuis. Enquanto isso, nos deparamos com o Blue e a sua família. O Blue acaba falando que eles estão em um lugar um pouco diferente da Amazônia e que ele queria chegar, mas a filha do Blue aproveita para estudar as lagartas e ela acaba achando uma lagarta se chamada Zircone. Sim, o Blue acaba saindo para procurar outras araras azuis, mas o GPS dele não ajuda em nada, e sim, o Túlio está muito perto dele até que o Blue é capturado. Então ele pede ajuda para a Linda e é claro, ela vai correndo para encontrar o Blue, até que eles acabam chegando em um penhasco e ficam completamente impossibilitados, mas os pássaros acabam pegando o Blue, que estavam levando ele até o Santuário dos Pássaros, e sim, lá tem muitas araras azuis naquele local, e é quando nos deparamos com as araras muito bravas tentando falar para o Blue, mas a Jade começa a defender. Sim, Arara Brava é o pai da Jade. Para as pessoas que não sabem, ela foi tirada da sua família quando era apenas um passarinho bem pequenininho, e sim, esse é um dos melhores encontros para o Blue. Ter trazido a Jade de volta, ele acaba ganhando um belo abraço do sogro, enquanto os outros pássaros amigos do Blue começam a chorar de emoção. Então o sogrão descobre que ele já é avô e ele ama os netos. Após, o sogrão acaba mostrando todo o santuário de araras azuis, até toda a Amazônia. Ele aproveita para falar para todos que a Jade acabou voltando, e sim, ela acaba encontrando a tia Mimi. Ela fala com ela e depois começa a falar com o Blue, até que nos deparamos com a arara Boa Pinta metida a Dom Juan, e sim, o nome dele é Roberto. Ele tenta dar em cima da Jade enquanto o Blue está por perto, até que eles convidam eles para uma cerimônia. E nessa cerimônia todos começam a ficar completamente à vontade, menos o Blue, que começa a ficar completamente desconfortável. Enquanto isso, o Nigel ainda está andando pela Amazônia junto com o Tamanduá Bandeira para conseguir encontrar o Blue. Sim, o Nigel não consegue voar e fica por conta do Tamanduá Bandeira, conseguindo levar ele até o topo da árvore, e ele aproveita para bolar um plano. Em seguida, o sogrão acaba falando para os amigos do Blue que nada humano entra dentro do santuário deles, então o Periquito Amarelo acaba ficando sem o seu belo chapéu de tampinha de garrafa, então ele tenta improvisar com algo que ele acabou colocando na cabeça. Enquanto isso, nos deparamos com o Blue falando que vai procurar algum lugar para dormir, mas o Roberto empresta a casa dele para a família do Blue. Olha, hoje à noite,
Minha casa é toda sua. Ah, que gentileza, Beto. Roberto aproveita para falar pro Blue se acontecer alguma coisa com ele vai cuidar da família dele. Então, quando chega a noite, o Blue aproveita para ver o que está acontecendo lá fora, até que ele acaba se deparando com a Jade cantando para os filhos dele. Depois a Jade acaba falando para o Blue que o dia deles estão incríveis, principalmente que ele tiver a oportunidade de conseguir encontrar a família dela novamente. Nesse momento, nos deparamos com a Linda dando uma olhada na floresta, mas era apenas um macaco. Então, quando o dia amanhece, o Blue ainda está dormindo, quando os filhos dele tentam acordar ele, tentando dar um susto nele com aranha. Então Blue aproveita para escovar os dentes e fala com o sogrão e a Jade. Então Blue pega a pochete dele para conseguir dar uma volta com o sogrão pela floresta, mas antes ele fala para o Blue tirar essa coisa de humano, e sim, ele quer que o Blue tire a pochete que ele está usando. Então Blue tira a pochete, já que a Jade acabou pedindo para ele. Enquanto isso, os amigos do Blue estão dormindo, até que a filha do Blue acaba acordando todo mundo para o show dos animais. Sim, o show de talento dos animais são incríveis, desde a preguiça que começa a cantar super rápido, até a galinha vermelha que começa a cantar ópera e acaba botando um ovo, o periquito que começa a cantar rock, o macaco que começa a se divertir fazendo malabarismo pela floresta, até a tartaruga que começa a dançar capoeira completamente em câmera lenta, até a orquestra de mosquitos que começa a fazer um belo soneto, e um periquito verde tocando birimbau dentro da boca de um jacaré. E é claro, tudo começa a dar errado, desde o periquito e as capivaras sendo beliscadas pelas piranhas, o macaco batendo na árvore, uma capivara cantando, mas ela acaba sendo engolida por um tigre, mas o tigre continua cantando, e a capivara ainda está dentro do estômago dele, hein? Em seguida, o Blue está voando junto com o sogrão para fazer um belo treinamento. Eles começam a rolar na lama para conseguir ficar completamente camuflado, até começam a fazer abdominais para tentar comer um coco do Pará e correr dos jacarés, até mesmo tenta escapar das armadilhas, então ele aprende a usar o próprio bico. Eles não conseguem, então ele aprende a voar para trás para tomar cuidado para não virar comida de boto rosa, mas o mais importante, eles têm que aprender a proteger as árvores. Então ele descobre que os lados das aves são completamente dividido, como das araras vermelhas e das araras azuis, e nesse momento eles começam a se deparar com os desmatadores de florestas, que são completamente inimigos dos pássaros, e nesse momento o Blue fala que eles deveriam trazer a Linda para lá, e nesse momento o sogro começa a entender tudo, que ele é um pássaro de estimação. Enquanto isso, a Linda está tentando ajudar o Túlio a escalar uma árvore, e ele acaba caindo, reparando que tem diversas pessoas que estão tentando destruir completamente a floresta. Então a conversa que eles acabam tendo não acaba saindo muito bem. A Linda sai correndo e o Túlio tenta segurar eles, mesmo que ele está sendo completamente preso pelas cordas. É quando nos deparamos com o Nacho tentando pegar o Blue, e ele acaba pegando outra arara azul, e nesse momento o Nacho acaba sendo descoberto pelos amigos do Blue, e eles querem ele como atração principal do show deles, mesmo que eles acabam achando o Nacho bem familiar, mas eles acabam deixando quieto, porque eles falam que o nome dele é Caco, a Cacatua. Então o Nacho nesse momento resolve fazer um show para eles conseguir ver, e é claro, todos eles acabam achando ele fantástico, mas o Nacho tem segundas intenções. Enquanto isso, o Blue acaba tendo um sonho onde ele consegue uma bela castanha para Jade, então ele resolve acordar para conseguir a castanha, mas ele acaba indo até o território da arara vermelha, e eles acabam falando para ele que a partir de agora vai ter uma batalha. Então o sogro do Blue acaba ficando sabendo, e ele acaba ficando bastante chateado, mas eles vão ter uma batalha, adivinha, como todo filme que remete ao Brasil, a batalha é uma partida de futebol. Um jogo de futebol entre a arara vermelha e a arara azul. Quando é a vez do Blue, ele entra em campo e acaba fazendo um gol contra, e sim, eles acabam perdendo todo o lugar deles na Amazônia, e nesse momento o Blue acaba ficando completamente chateado, até que ele leva uma bronca do sogro. Então ele vai procurar a Linda, que é a sua amiga, mas ele não encontra ela, mas lá ele encontra o Roberto. No momento nos deparamos com os desmatadores, homens contratados para destruir a floresta, mas o Blue acaba salvando o Roberto, falando para ele contar para todo mundo o que está acontecendo, enquanto o Blue vai para uma batalha contra os desmatadores e encontrando a Linda e salvando eles, mas Roberto fala para as araras que vai ter uma batalha contra os desmatadores. Quando eles finalmente chegam na grande batalha, quem está liderando é o Blue, conseguindo destruir todos os desmatadores, ajudando a Linda, e sim, o sogrão é salvo por um humano e os amigos da Linda, mas quando eles acabam achando que acabaram ganhando a batalha, o líder dos desmatadores acabam colocando uma dinamite em uma árvore, mas o Blue acaba pegando a dinamite e voando o mais alto possível, conseguindo se livrar da dinamite.
estava na dinamite, eles acabam caindo juntos, até que nessa hora o tamanduá bandeira aproveita para lançar o dardo que acaba caindo no Nacho, até que a Sapa acaba experimentando do seu próprio veneno e todas as araras começam a aplaudir, até que a filha do Blue acaba falando que aqui sapo não é venenoso, mas é um erro muito comum que todos acham que ele tem veneno, e nesse momento a Sapa começa a ficar emocionada e abraça o Nacho, e sim, o Nacho é raptada pela Sapa. Mas logo após, a repórter acaba falando que aquele local na Amazônia vai ser transformado em um acervo cultural para todas as aves. Eles acabam encontrando uma cacatua junto com um sapo e eles vão ser levados para o rio, e como todo bom filme, acaba com um belo show musical. Com os amigos do Blue que estavam planejando e todos os animais estão reunidos, araras vermelhas, araras azuis, e essa é a história completa de Rio 2. Mas quem de vocês já assistiram esse filme? Deixe nos comentários, mas se você gostou, clique em gostei e se inscreva para receber mais vídeos. Tchau a todos e nos veremos em breve.